Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos, e o óleo da unção, e o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães ázimos, e reúne a congregação toda à porta da tenda da revelação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à porta da tenda da revelação. E disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água, e vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada, e com ele lhe apertou o éfode. Colocou-lhe então o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim, e pôs sobre a sua cabeça a mitra, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Em seguida derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Depois Moisés fez chegar aos filhos de Arão, e os vestiu de túnicas, e os cingiu com cintos, e lhes atou tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E depois de imolar o novilho, Moisés tomou o sangue e pôs dele com o dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. Então tomou toda a gordura que estava na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a sua gordura, e os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, com a sua carne, e com seu excremento, queimou no fogo, fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Havendo imolado o carneiro, Moisés espargiu sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e queimou dele a cabeça, os pedaços e a gordura. Mas a fressura e as pernas lavou com água. Então Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E tendo Moisés imolado o carneiro, tomou do sangue deste, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés fez chegar também os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e espargiu o sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura, e a cauda gorda, e toda a gordura que estava na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães ázimos que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura, e sobre a coxa direita. E pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Então Moisés os tomou das mãos deles, e os queimou sobre o altar em cima do holocausto, os quais eram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Em seguida tomou Moisés o peito, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Era a parte do carneiro da consagração que tocava a Moisés, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão
e as suas vestes, e sobre os seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E assim santificou tanto a Arão e as suas vestes, como a seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E disse Moisés a Arão e seus filhos: Cozei a carne à porta da tenda da revelação, e ali a comereis, com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão, queimá-lo-eis ao fogo. Durante 7 dias não saireis da porta da tenda da revelação, até que se cumpram os dias da vossa consagração. Porquanto, por 7 dias, ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se proceda, para fazer expiação por vós. Permanecereis, pois, à porta da tenda da revelação, dia e noite, por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais. Porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora, capítulo 9. Ora, ao dia 8º, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: Toma um bezerro tenro para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os perante o Senhor. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para a oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. Também um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram até a entrada da tenda da revelação o que Moisés ordenara. E chegou-se toda a congregação, e ficou de pé diante do Senhor. E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e apresenta a tua oferta pelo pecado, e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Também apresenta a oferta do povo, e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Arão, pois, chegou-se ao altar, e imolou o bezerro, que era a sua própria oferta pelo pecado. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e derramou o sangue à base do altar. Mas a gordura e os rins, e o redenho do fígado, tirados da oferta pelo pecado, queimou-os sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. E queimou ao fogo fora do arraial a carne e o couro. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto, pedaço por pedaço, e a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Então apresentou a oferta do povo, e tomando o bode, que era a oferta pelo pecado do povo, imolou-o, e o ofereceu pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou também o holocausto, e ofereceu segundo a ordenança. E apresentou a oferta de cereais, e tomando dela um punhado, queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Imolou também o boi e o carneiro em sacrifício de oferta pacífica pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e ele aspargiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda gorda, e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita ofereceu-os Arão por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois, Arão, levantando as mãos para o povo, o abençoou e desceu. Tendo acabado de oferecer a oferta pelo pecado,
o holocausto e as ofertas pacíficas. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, pois saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 10. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, e pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou o silêncio. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai-vos, levai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e levaram-nos como estavam, nas suas próprias túnicas, para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descubrais as vossas cabeças, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha a ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. E não saireis da porta da tenda da revelação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações. Não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. Também disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: Tomai a oferta de cereais que resta das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto do altar, porquanto é coisa santíssima. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada, comê-lo-eis em lugar limpo, tu e teus filhos, e tuas filhas contigo, porquanto são eles dados como tua porção, e como porção de teus filhos, dos sacrifícios das ofertas pacíficas dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta alçada e o peito da oferta movida juntamente com as ofertas queimadas da gordura, para movê-los como oferta movida perante o Senhor. Isso te pertencerá como porção, a ti e a teus filhos contigo para sempre, como o Senhor tem ordenado. E Moisés buscou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Pelo que se indignou grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, e lhes disse: Por que não comestes a oferta pelo pecado em lugar santo, visto que é coisa santíssima, e o Senhor a deu a vós para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor? Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente a devias ter comido em lugar santo, como eu havia ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua oferta pelo pecado,
e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas como essas me têm acontecido. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, porventura teria sido isso coisa agradável aos olhos do Senhor? Ouvindo Moisés isto, pareceu-lhe razoável. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: Estes são os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas e que rumina, esse podereis comer. Os seguintes, contudo, não comereis dentre os que ruminam e dentre os que têm a unha fendida: o camelo, porque rumina, mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. O querogrilo, porque rumina, mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida, essa vos será imunda. E o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, esses vos serão imundos. Estes são os que podereis comer de todos os que há nas águas, todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esse podereis comer. Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, estes vos serão abomináveis. Tê-lo-eis em abominação, da sua carne não comereis, e abominareis os seus cadáveres. Tudo o que não tem barbatanas nem escamas nas águas será para vós abominável. Dentre as aves, a estas abominareis, não se comerão, serão abomináveis a águia, o quebrantoço, o chofrango, o açor, o falcão segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião segundo a sua espécie, o bufo, o corvo marinho, a coruja, o porfirião, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que andam sobre 4 pés serão para vós uma abominação. Contudo, estes há que podereis comer de todos os insetos alados que andam sobre 4 pés, os que têm pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Isto é, deles podereis comer os seguintes: o gafanhoto, segundo a sua espécie, o solhão, segundo a sua espécie, o argol, segundo a sua espécie, o agabe, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos alados que têm 4 pés serão para vós uma abominação. Também por eles vos tornareis imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E quem levar qualquer parte dos seus cadáveres lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas cuja fenda não as divide em duas e que não rumina, será para vós imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. Todos os plantígrados dentre os quadrúpedes, esses vos serão imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles serão para vós imundos. Estes também vos serão por imundos entre os animais que se arrastam sobre a terra: a doninha, o rato, o crocodilo da terra segundo a sua espécie, e o musaranho, o crocodilo da água, e a lagartixa, o lagarto e a toupeira. Estes vos serão imundos dentre os animais rasteiros,
qualquer que os tocar, depois de mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que cair o cadáver de qualquer deles será imundo, seja vaso de madeira, ou vestidura, ou pele, ou saco, seja qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde, então será limpo. E quanto a todo vaso de barro, dentro do qual cair algum deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo alimento depositado nele, que se pode comer, sobre o qual vier água, será imundo. E toda bebida que se pode beber, sendo depositada em qualquer destes vasos, será imunda. E tudo aquilo sobre o que cair alguma parte dos cadáveres deles, será imundo. Seja forno, seja fogão, será quebrado. Imundos são, portanto, para vós serão imundos. Contudo, uma fonte ou cisterna em que há depósito de água será limpa, mas quem tocar no cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se houver de semear, esta será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, então ela será para vós imunda. E se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer do cadáver dele lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Igualmente, quem levar o cadáver dele lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo animal rasteiro que se move sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre, tudo o que anda sobre 4 pés, e tudo o que tem muitos pés, enfim, todos os animais rasteiros que se movem sobre a terra, desses não comereis, porquanto são abomináveis. Não vos tornareis abomináveis por nenhum animal rasteiro, nem neles vos contaminareis, para que não vos torneis imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos, e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Esta é a lei sobre os animais e as aves, e sobre toda criatura vivente que se move nas águas, e toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer separação entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 12. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da impureza da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois, permanecerá ela 33 dias no sangue da sua purificação, e nenhuma coisa sagrada tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, então será imunda 2 semanas, como na sua impureza. Depois permanecerá 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, seja por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho ou uma rola para a oferta pelo pecado, à porta da tenda da revelação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor e fará expiação por ela. Então ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não bastarem para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto
e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por ela, e ela será limpa. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele de sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão sacerdote, ou a um de seus filhos os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tiver tornado branco, e a praga aparecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isto, o declarará imundo. Mas se a mancha lustrosa na sua pele for branca, e não tiver mais profunda que a pele, e o pelo não se tiver tornado branco, o sacerdote encerrará por 7 dias aquele que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se a praga, na sua opinião, tiver parado e não se tiver estendido na pele, o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará outra vez. Se a praga tiver escurecido, não se tendo estendido na pele, o sacerdote o declarará limpo. É uma pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estender muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, mostrar-se-á de novo ao sacerdote, o qual o examinará. Se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando num homem houver praga de lepra, será ele levado ao sacerdote, o qual o examinará. Se houver na pele inchação branca que tenha tornado branco o pelo, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na sua pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará porque imundo é. Se a lepra se espalhar muito na pele e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, este o examinará. E se a lepra tiver coberto a carne toda, declarará limpo o que tem a praga. Ela se tornou branca, o homem é limpo. Mas no dia em que nele aparecer carne viva, estará imundo. Examinará, pois, o sacerdote a carne viva e declarará o homem imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Ora, se a carne viva mudar e ficar de novo branca, ele virá ao sacerdote, e este o examinará. Se a praga se tiver tornado branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo está. Quando também a carne tiver na sua pele alguma úlcera, se esta sarar e em seu lugar vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando-a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote, e este a examinará. Se ela aparecer mais profunda que a pele, e o pelo se tiver tornado branco, o sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra, que brotou na úlcera. Se, porém, o sacerdote a examinar, e nela não houver pelo branco, e não estiver mais profunda que a pele, mas tiver escurecido, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Se ela se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é a cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, tirando a vermelho, ou branco, o sacerdote a examinará. E se o pelo na mancha lustrosa se tiver tornado branco, e ela parecer mais profunda que a pele, é lepra, brotou na queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar, e na mancha lustrosa não houver pelo branco, nem estiver mais profunda que a pele, mas estiver escurecido, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se ela se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra.
Mas se a mancha lustrosa tiver parado no seu lugar, não se estendendo na pele, e tiver escurecido, é a inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é a cicatriz da queimadura. E quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga, e se ela parecer mais profunda que a pele, e nela houver pelo fino amarelo, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote examinar a praga da tinha, e ela não parecer mais profunda que a pele, e nela não houver pelo preto, o sacerdote encerrará por 7 dias o que tiver a praga da tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais profunda que a pele, o homem se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote encerrará por mais 7 dias o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele, e não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem, o qual lavará as suas vestes e será limpo. Mas se depois da sua purificação a tinha estender na pele, o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, o homem está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, tiver parado, e nela tiver crescido pelo preto, a tinha terá sarado. Limpo está o homem, portanto o sacerdote o declarará limpo. Quando homem ou mulher tiver na pele da sua carne manchas lustrosas, isto é, manchas lustrosas brancas, o sacerdote as examinará. Se essas manchas lustrosas forem brancas, tirando a escuro, é impigem, que brotou na pele. O homem é limpo. Quando a cabeça do homem se pelar, ele é calvo, contudo é limpo. E se a frente da sua cabeça se pelar, ele é meio calvo, contudo é limpo. Mas se na calva ou na meia calva houver praga branca, tirando a vermelho, é lepra que lhe está brotando na calva ou na meia calva. Então o sacerdote o examinará, e se a inchação da praga na calva ou na meia calva for branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, é imundo. O sacerdote certamente o declarará imundo, na sua cabeça está a praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. Ele ficará com a cabeça descoberta e de cabelo solto, mas cobrirá o bigode, e clamará: imundo, imundo. Por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo é. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também houver praga de lepra em alguma vestidura, seja em vestidura de lã ou em vestidura de linho, quer na urdidura, quer na trama, seja de linho ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de pele. Se a praga na vestidura, quer na urdidura, quer na trama, ou na pele, ou em qualquer coisa de pele, for verde ou vermelha, é praga de lepra, pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Ao 7º dia examinará a praga. Se ela se houver estendido na vestidura, quer na urdidura, quer na trama ou na pele, seja qual for a obra em que se empregue, a praga é lepra roedora, é imunda, pelo que se queimará aquela vestidura, seja a urdidura ou a trama, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de pele em que houver a praga, porque é lepra roedora, queimar-se-á ao fogo. Mas se o sacerdote a examinar, e ela não se tiver estendido na vestidura, seja na urdidura ou na trama, ou em qualquer obra de pele, o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que está a praga, e o encerre por mais 7 dias. O sacerdote examinará a praga depois de lavada,
e se ela não tiver mudado de cor, nem se tiver estendido, é imunda. No fogo a queimará. É praga penetrante, seja por dentro, seja por fora. Mas se o sacerdote a examinar, e a praga tiver escurecido, depois de lavada, então a rasgará da vestidura, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se ela ainda aparecer na vestidura, seja na urdidura, seja na trama, ou em qualquer coisa de pele, é lepra brotante. No fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a vestidura, quer a urdidura, quer a trama, ou qualquer coisa de pele, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez, e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na vestidura de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou para declará-la imunda.